Alô, amigos e amigas, vocês estão sintonizados no programa Agenda Econômica. Em 2011, o Brasil fechou o ano com 1,9 milhão de empregos com carteira assinada, o que representa o melhor resultado da série histórica 2003-2011. E isso, apesar da drástica queda do PIB, o PIBinho. Face às dificuldades para a recuperação do crescimento econômico até o momento, qual tem sido o impacto desta situação sobre o mercado de trabalho brasileiro? E sobre o poder aquisitivo dos salários? Estas e outras questões estão no programa Agenda Econômica de hoje, que tem como convidada a doutora Lúcia Garcia, coordenadora de Emprego e Desemprego do DIEESE, Departamento Intersindical de Estudos Estatísticos Socioeconômicos. Participa do programa o jornalista Davi Emerick. Doutora Lúcia, obrigado por ter aceito nosso convite. Obrigada a vocês pela oportunidade. Nós temos aí uma situação em que o Brasil vem apresentando, pelo menos nos últimos anos, um resultado muito positivo nos índices de emprego com carteira assinada, a formalização do trabalho, apesar de que, internacionalmente, o mundo, especialmente os países capitalistas centrais, Estados Unidos e União Europeia, registram aí uma linha bem diferente, com perda de emprego, perda de postos de trabalho, perda de direitos trabalhistas. O Brasil está em outro rumo. Estaria o Brasil no rumo certo? O Brasil está no momento de inflexão, né? Com certeza, para os trabalhadores, nós vivemos um cenário, no momento, bastante mais confortável do que aquele que nós registrávamos lá na década de 90. Não é? Quando nós tivemos patamares de desemprego que chegaram a quase 1/3 da força de trabalho em algumas regiões do país, é o caso de Salvador. Salvador chegou a ter alcançou uma taxa de 27% em fins de 99, né? Quando nós estávamos ali ainda vivendo a crise da desvalorização. Então, particularmente depois de 2004, o nosso mercado de trabalho ele vem num movimento de estruturação, queda de desemprego, não é? Melhoria na qualidade dos postos de trabalho e um movimento que veio com defasagem atrás, então, dessa recuperação e dessa estruturação, foi o de lenta recuperação do poder aquisitivo das remunerações e dos salários. Nesse sentido, o Brasil segue um rumo correto, um rumo de política econômica estimuladora do desenvolvimento, que aproveitou em determinado momento algumas oportunidades internacionais que já não estão mais colocadas e estruturou uma política de cunho distributivo. Então, a valorização do salário mínimo e algumas outras políticas de estímulo à atividade econômica rebateram positivamente no mercado de trabalho. Nesse exato momento, é evidente que o Brasil não é autarquia. Não, nesse exato momento, a crise internacional, ela atinge o Brasil. Nós temos políticas no Brasil que tentam proteger o nosso universo produtivo e o nosso mercado de trabalho, que contrarrestam, então, se contrapõem a uma tendência de debacle, não é? Então, estamos numa linha muito tênue, num pente fino, muito precisa ser analisado. Então, tanto um movimento de estruturação de longo prazo, quanto um movimento de calibragem conjuntural. Doutora, muitos dizem que previsão de economista a gente não deve levar muito a sério. Há muitos apologistas da crise inevitável, que nem na área de meteorologia e tal. Mas são os economistas que analisam a economia. 2011 nós tivemos recordes, mesmo sabendo que o PIB da economia já estava ali sofrendo com o rearranjo internacional. É possível a gente dizer o seguinte, que nós vamos ter momentos difíceis aí pela frente. A gente poderia dizer o seguinte, que na verdade a economia é como se uma nave que pegou uma velocidade no vácuo, vem vindo no vácuo, então lá as condições já alteraram, mas a velocidade continua constante, ela vai entrar na atmosfera, tem uma desaceleração muito grande, ou seja, esse ano a coisa começa a ficar mais preta ou mais difícil para o país? É uma nau, aproveitando sua
só metáfora, é uma nau que está entrando em um cenário, um mar turbulento, com certeza. Nesse exato momento, nós estamos vivendo uma estabilidade do mercado de trabalho. Nós tivemos, é natural que nós tenhamos no primeiro semestre do ano, não é, uma desaceleração do mercado de trabalho em relação ao ano anterior. Nós tivemos, no primeiro semestre de 2012, uma geração ainda bastante positiva de postos de trabalho, mas uma procura por trabalho, um crescimento da força de trabalho que foi ligeiramente superior aos postos gerados. Isso acabou equilibrando o mercado e as nossas taxas hoje, na nossa concepção em GESE, são em média no meio urbano de 10,8%. Ou seja, nós temos a cada 100 trabalhadores, nós temos quase 11 em situação de desemprego. E estamos no mesmo nível que nós estávamos em julho do ano passado e no mesmo nível do que nós estávamos em junho. Certo? Então, esse momento de desaceleração, né, o vácuo, ele pode ser indicador tanto de um espetáculo quanto de um momento mais duro para o mercado de trabalho. Eu acredito que... O espetáculo seria estabilidade, pode estar indicando uma estabilidade, como pode... Exatamente, seria uma estabilidade ou uma ligeira melhora do mercado de trabalho, muito por efeitos sazonais do segundo semestre. Ou seja, nós não esperamos do mercado de trabalho nacional em 2012 o movimento que nós tivemos em 2010. Nós estaremos longe disso. Né? Agora, isso não quer dizer que nós estamos perdendo o bônus que nós acumulamos no período de 2004 até aqui. Me parece muito precipitado dizer que nós podemos repetir aquele desempenho que nós tínhamos ali em 99, 2000 ou 2003, quando nós tivemos a crise de expectativas e que realmente penalizou os trabalhadores. Aliás, para pedir a sua análise a respeito, há aqui uns números do IBGE, que são diferentes, evidentemente, dos critérios usados pelo DIEESE, né, mas são importantes de serem analisados, né? A taxa de desocupação de julho anunciada pelo IBGE para as 4 regiões metropolitanas também estaria indicando uma tendência de queda, mesmo com baixo ritmo econômico. No período, a taxa de desocupação do Recife era de 6,3% em julho de 2011 e agora, em julho, foi de 6,5%. Em Belo Horizonte foi de 4,7% em julho de 2011 e caiu agora para 4,4%. Em São Paulo era de 6,5% em julho de 2011 e agora, em julho de 2012, reduziu-se para 5,7%. E, finalmente, Porto Alegre era de 4,7% em julho do ano passado e no último mês de julho reduziu-se para 3,8%. Que comentários a senhora poderia fazer sobre esses dados? Bom, em primeiro lugar, existe uma distância do patamar das taxas averiguadas pelo DIEESE em relação ao IBGE. Essa distância de patamar se deve a metodologias diferentes. Quando o IBGE, né, ou as centrais sindicais, referem uma taxa de 10,8%, nós estamos falando de uma taxa global de desemprego e não apenas a modalidade de desemprego aberto, que é o indicador divulgado pelo IBGE. O que é desemprego aberto para o nosso telespectador? De maneira muito sintética e muito objetiva. A taxa de desemprego aberto mede a proporção de indivíduos que se estão especializados na procura do emprego no curtíssimo prazo. Ele é um desemprego que está muito vinculado aos movimentos conjunturais imediatos. É um indivíduo que,
não acumula outra atividade produtiva ou outra atividade econômica a não ser a procura por trabalho. Esse segmento, segundo o DIEESE, ou a nossa metodologia, hoje está num patamar de 8,4%, segundo a nossa avaliação no conjunto das nossas regiões. Assim como o IBGE, nós temos diferenças regionais nos mercados de trabalho, evidentemente. Onde a taxa de desemprego é maior, tanto global quanto a situação de desemprego aberto. Salvador. Salvador hoje tem uma taxa que circula em torno de 17% em termos gerais e a taxa de desemprego aberto ela fica em torno de 9%. A segunda maior taxa, Distrito Federal. Nós temos uma taxa hoje no Distrito Federal que beira 12%. Né? Mas o que interessa, a par das as diferenças de patamares, é que o movimento que nós estamos averiguando também é diferente do movimento identificado pelo IBGE. O IBGE está identificando um movimento ainda de queda da taxa de desemprego, enquanto nós estamos averiguando em todas as regiões uma situação de inércia do mercado de trabalho. Né? Então, do ponto de vista da colocação dos trabalhadores no mercado de trabalho, do sucesso na obtenção de um posto, o que nós estamos vivenciando, na nossa compreensão, é uma situação de expectativa, de desaceleração da NAU, não é? Aguardando novos movimentos. A taxa essa pesquisa do IBGE, na verdade, apresenta uma certa recuperação, não é de queda. É com exceção da área de Recife, que cai em 2011 de 6,3 só para 6,5, no resto a taxa assim, na avaliação anual, né? Do IBGE. Agora, a senhora trata muito, fala de inércia, a pesquisa do DIEESE fala de inércia, e a senhora também se referiu, isso pode estar explicando que está havendo uma estabilidade do mercado, então os piores dias não virão, ou seja, podemos dizer aos trabalhadores que deverá haver uma certa tranquilidade no mercado, pode não crescer o nível de emprego, mas desemprego talvez não vá aumentar. Mas pode também ser um prenúncio de um momento difícil. A senhora apostaria numa vertente ou na outra nesse caso? Eu apostaria numa estabilidade do mercado, pelo menos até o final de 2012. Por quê? Porque nós estamos vivenciando, em primeiro lugar, um ano eleitoral. As eleições municipais, elas mobilizam recursos nas regiões, não é? Elas mobilizam recursos na indústria gráfica, em eventos, que têm alguma significância em ambientes regionais. Tá? Então, houve também, estamos vivenciando também um movimento de eclosão, vamos dizer assim, das obras que estavam planejadas e que nos processos de licitação não estavam se realizando ainda. Deslancharam em função da Copa do Mundo, em várias regiões metropolitanas importantes do país. O que nós temos é um canteiro de obras nesse momento. Alguns investimentos ainda do PAC estão também deslanchando nesse momento. Então, nós temos uma política de gasto público, não é? Um gasto público que está se verificando e é sustentador do nível de demanda nas regiões. Além disso, nós temos no segundo semestre, tradicionalmente, uma tendência a aquecimento da atividade econômica, pelo próprio movimento sazonal de algumas atividades. Não é? Então, a indústria, né, que já esteve num momento mais negativo, também vem recuperando nesse terceiro trimestre do ano alguma posição, e nós temos o extraordinário desenvolvimento da construção civil. Então, e tudo isso regado a crédito. Não é? Então, eu acho que existem muitos esforços regionais que podem, que têm um potencial de sustentabilidade do mercado de trabalho nesse momento. Além disso, eu agregaria um outro elemento. O rendimento,
os salários e a remuneração no mercado de trabalho estão tendo, em 2012, uma performance melhor do que nós tivemos em 2011. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai analisar aqui o papel da escolaridade no mercado de trabalho e também a manutenção das disparidades no mercado de trabalho brasileiro. Continue com a gente.